Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera, tudo bem? Boa tarde, Cássia, bem-vinda de volta, espero que tenha descansado bastante, ótima semana para todo mundo. Para todo mundo, descansei bastante, teve esse negócio de esforço de corrida só nos primeiros dias, viu, Vera? Depois aproveitei para descansar o restante da semana, foi ótimo. Agora, Vera, a gente tem um assunto para tratar hoje, que é um assunto recente, saiu inclusive depois que começou aqui o CBN Brasil, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, num compromisso aqui em São Paulo, anunciou a indicação do Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária do Banco Central. E aí eu queria te ouvir, Vera, a respeito dessa indicação que foi feita hoje, para saber se de alguma maneira, a partir dela, da indicação, o presidente Lula vai começar a ter mais voz, digamos assim, nas decisões do Banco Central. Fica evidente que a ideia é essa, Cássia. Havia 2 indicações em aberto, então agora o ministro confirma a indicação do seu número 2 no Ministério da Fazenda para essa diretoria, que é uma das mais importantes, se não a mais importante, inclusive para essa definição da taxa de juros, porque é justamente a que atua na formulação da política monetária e aí vai ter ascendência, portanto, sobre o resto do colegiado e sobre o presidente na definição dos parâmetros, na discussão sobre os indicadores, etc. E ele indica também outro diretor, também havia uma outra vaga em aberto, então o servidor de carreira do BC, Ailton Aquino dos Santos, vai para a diretoria de fiscalização da autoridade monetária, o primeiro negro na diretoria do BC. Na sexta-feira, quando nós entrevistamos o Haddad no CBN Brasil, a Marcela Lorenzetto perguntou a ele a respeito da possibilidade do Galípolo ir para a diretoria. O Haddad tergiversou, desconversou. O Galípolo estava aí nos nossos estúdios, no estúdio, verdade. Atrás da Marcela, inclusive, fez lá uma cara de certo susto quando teve o seu nome mencionado. Mas isso mostra que a coisa já estava correndo, essa possibilidade, justamente pelo fato de que o Lula compreendeu que não vai ser possível rever a autonomia do Banco Central, que talvez seja meio arriscado mexer também na meta de inflação, que um jeito de começar o governo a ter essa voz dentro da diretoria da autoridade monetária é com essas indicações que de tempos em tempos caberão ao governo. É escalonado o mandato da diretoria do Banco Central. Então, venceram 2 mandatos agora, vencerão outros mais à frente. O do próprio Roberto Campos Neto vencerá no ano que vem. Então, essas coisas vão sendo ajustadas e aí vai se dando a conformação da diretoria do Banco Central de acordo com a linha de política econômica, política fiscal e política monetária imaginada pelo governo. Não vai ser de uma vez, 2 assentos numa diretoria de 9 não fazem maioria, portanto não vai ser que o Lula vai conseguir reverter o que o BC pensa a respeito da graduação, por exemplo, para a redução da taxa Selic, mas começa a haver o que o Haddad mesmo chamou de uma interlocução maior entre o governo e a autoridade monetária, porque o Galípolo participou da formulação do arcabouço fiscal, ele é um dos teóricos ali, dos responsáveis pela mecânica desse projeto. Ele estava diretamente envolvido na negociação com o Congresso a respeito da aprovação dessa medida, então ele sabe de que maneira ela foi recebida pelos parlamentares e ele entende qual é a lógica do governo, que é uma lógica de respeitar o que foi eleito nas urnas, portanto uma possibilidade maior de gasto social, mas respeitando a necessidade também de ter uma política fiscalmente responsável. Então ele vai tentar convencer a direção do Banco Central, com Roberto Campos Neto à frente, de que o governo está de fato empenhado nesse princípio e nessa lógica, portanto acabaria uma espécie de iceberg que existe entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central, uma espécie de desconfiança mútua, e pode haver aí uma possibilidade de convergência maior para encurtar o prazo para o início da queda da taxa de juros.
Bom, então a gente pode concluir, Vera, como você estava dizendo, que essas mudanças nesses cargos, elas vão acontecer de maneira gradual, né, nos próximos períodos de alguns meses, no caso do próprio presidente do BC ano que vem. Também de forma gradual, a gente deve ter essa mudança na correlação de forças entre Fazenda e Banco Central. Com certeza, Cássia. Hoje o que a gente tem é um colegiado que foi todo composto antes da autonomia do BC e que agora começa a ser renovado a partir desse escalonamento de mandatos. Então, a gente pode dizer que o Banco Central hoje tem todo ele uma visão mais ou menos homogênea e monolítica do que deve ser política econômica, política monetária, aliás, diante de um cenário de inflação fora da meta, como a gente viveu. Com o Lula nomeando cada vez de 2 em 2 os diretores, essa visão vai se tornando mais diversa, mais plural e existe a possibilidade de mudança dessa diretriz muito ortodoxa, de que mesmo com a inflação sob controle agora, se no horizonte do ano ela ainda está fora da meta, a política monetária tende a ser a mais rigorosa possível. Isso é uma coisa que muitos economistas hoje já questionam, inclusive alguns economistas de mercado, economistas de visão mais liberal, acham que o Banco Central está sendo muito rigoroso, está sendo mais realista que o rei e pode prejudicar o andamento da economia com essa visão. Não é algo para já, os próximos mandatos, se eu não me engano, só vencem em novembro, mas vai sendo feito gradualmente e o Haddad conta com esse trânsito que o Galípolo tem e essa facilidade de conversar e de transitar em diferentes grupos para que ele passe a ser uma voz influente para quiçá tirar uma certa desconfiança que existe em relação ao governo Lula e aí facilitar o ambiente para que essa queda de juros comece a acontecer de maneira gradual, mas antes do horizonte de setembro, que é aquele que os economistas têm como mais consensual do BC mexer na taxa Selic. Vera Magalhães, volto a te ouvir mais tarde na segunda edição do Viva Voz e amanhã voltamos a conversar já com Carlos Alberto aqui conosco, combinado? Combinado, querida. Até lá. Até amanhã. 1h42.